pessoal, falando da Parashá, Rabino Roni Hadid de Meir Carmo, estamos na Parashá do Vayetze. Vayetze é uma Parashá forte porque é a formação do povo de Israel, né? Até agora a gente falava sobre pessoas individuais, a gente está falando sobre Avraham, que passou a sua força para Yitzhak, que passou a sua força para Yaakov. E Yaakov agora vem na terra de Haran. Também é interessante, né? Porque justo na terra de Haran tem que construir o povo de Israel, mas lá ele foi construído, né? Haran. Eu li essa semana o Rabino Lubavitch, que ele escreve interessante, né? Tem muitas palavras em hebraico que elas são de sentido duplo. Por exemplo, né, em hebraico, né, Nifkad, em hebraico, é tanto apareceu como sumiu, né? Quando se fala no exército, por exemplo, Nifkad. Nifkad quer dizer, ele sumiu. E Leitpaked é contar as pessoas que estão, né? Quer dizer, tem uma palavra que tem um significado duplo, né? E ele fala aqui também que a palavra Haran, que é a cidade para onde foi o Yaakov, né, que ele teve com Lavan, também é uma palavra dupla. Por um lado é Haron Af. Haron Af é ira de Deus. É uma terra horrível, que as pessoas eram maus, que nem o Lavan, enganadores, não tinha ética, não tinha moral, e se achavam de bonzinhos ainda por cima. E por um lado, então é Haron Af, é ira. Haron em hebraico é ira. E por outro lado, Ben Chorim é uma pessoa livre, quer dizer, uma liberdade, um lugar que tem liberdade. E então tem um sentido duplo aqui, na verdade, né? Ele entra um pouco aqui no Rabino Lubavitch para tentar mostrar então como às vezes nos lugares onde mais tem ira, lá você tem liberdade também para se elevar e poder fazer coisas grandes. Sabe? É interessante você estar falando que o Rabino Você fala, posso fazer Shakol por enquanto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidvar. O Rabino Elhanan Samet, que é um estudioso atual da Torá, ele usa muito de instrumentos literários para analisar as parashiot, e nessa parashá aqui, de maneira literária, como ela está construída, ele prova que Deus estava com uma crítica a Yaakov, que Yaakov ficou tempo demais lá. Yaakov ficou tempo demais e não voltou para Israel a tempo. Mais pra frente, na Parashá seguinte, quando vai ter toda aquela bagunça com a Diná, com os Shem que roubaram ela, né, estruparam ela, atacaram ela. O Urashi traz lá que isso aconteceu para ele porque ele demorou demais na terra de... Então essa crítica existe e ela é provada, não dá pra gente, a gente não tem os meios aqui, diagrama, mas você pode ver isso de maneira textual, que Yaakov atrasou demais. Demorou demais para voltar. Demorou demais para voltar. E ele estava tentando ainda conseguir fazer mais um pouco de patrimônio antes de voltar para Israel. E Deus já queria que ele já tivesse voltado. Então pode ser que Haran também está associado a isso. Está associado também que a ira também está relacionada a você está demorando demais aqui. Apesar que eu não acho que ele estava tão bem assim lá, né, nos últimos tempos. Talvez no último ano, quando ele fez mais o dinheiro dele, mas sem enganado pelo Lavan o tempo todo. Foi extorquido bastante. Foi difícil. Sim. E lá dentro dessa bagunça toda, né, ele está lá e se mantendo íntegro, né? Ele, como ele mesmo fala depois na continuação das Parshiot, que apesar que ele era sempre enganado, ele não dormia à noite. Está escrito Achalti Sheleg Ba'erev, né? À noite tinha aquele orvalho congelado aqui que eu tinha que guardar o seu gado, né, dos lobos, das raposas e tudo. Apesar que ele sempre tinha uma desculpa, ele podia dizer, bom, o que eu vou fazer? Atacaram 2 ovelhas, mas apesar disso ele era um cara íntegro, ele cuidava de tudo de uma maneira ideal, ele era íntegro no trabalho dele, íntegro em tudo que ele fazia, apesar que o outro lado não era assim. E lá dentro dessa bagunça ele criou a sua família. Mas como você sabe, Maaseh Avot Siman Labanim, os atos dos patriarcas é um sinal para os filhos, e mesmo que Yaakov era um tzadik, ele ficou muito tempo na diáspora e já devia ter feito aliá para Israel. Devia ter feito aliá para Israel. A gente vê que tem a crítica no nível dele, a gente está falando do nível alto do Yaakov, né? Mas no nível dele se esperava que imediatamente no ponto que ele possa sair, que ele volte imediatamente e que não fique nem um segundo a mais. Sim. E esse assunto da criação da casa, né, da terra de Israel, que é algo muito grande, né, conseguir criar uma família no mundo, um sistema religioso, né, um sistema de crença em Deus, um sistema íntegro em termos éticos frente a Deus, é uma tarefa muito difícil quando é feita num lugar como Haran, como essa cidade onde o Lavan vivia, que era todo mundo mau. E talvez isso, né, que tem um pouco remes, né, que você falou, que está escrito quando ele foi voltar para casa. Sim. Está escrito então, né, que Deus fala para ele, Anochi Akel Beit Ken Asher Mashachta Sham Atzeva, eu sou Deus da casa de Deus, né? Beit El é um nome de uma cidade aqui em Israel.
que eu estudei lá, quando eu cheguei aqui em Israel, eu estudei na Yeshiva lá, chama Yeshivat Beit El, né? Que é a casa de Deus, ou seja, onde estava a escada, né? No começo da Parashá, a escada que estava no chão ia até o céu. E eu sou então Deus que está nessa escada, né? Hashem que está nessa escada. Alguém sempre me conserta que não se fala Deus, tem que falar Hashem. E não que Deus tem uma coisa pagana, não sei. Nunca... existe uma discussão em relação ao uso do termo. Não conheço, mas a intenção é Hashem. Sim, sim. Hashem é sempre melhor. Sim, então. sim. Vamos para Hashem. Eu sou, né, Hashem, Asher Mashachta Sham Matzeva, Asher Nadata Li Sham Neder. Que você me fez, né, esse altar, que você me prometeu, que você vai voltar com seminares, né? Volta agora, Shuv el Eretz Moladetcha, volta para sua terra natal, que é a terra de Israel, né? E aqui tem frisando, né, o tema, né, eu sou Deus, e como se fosse o adjetivo de Deus, né, o Deus da casa de Deus, né? Essa que está trazendo aqui no Passuco, né? Por que falar um pouco, por que Deus é chamado como um adjetivo, apesar que está citando, né, sobre a promessa que eles fizeram, por isso que ele traz a palavra casa de Deus? Sim. Mas por que ele está então, por que está trazendo um adjetivo, né, como se fosse, se você fala, é Deus o poderoso, Deus o misericordioso? Não, é Deus da casa de Deus, né? Aqui é com o seu telefone, alô, Yaakov, aqui é Deus da casa de Deus, está convidado a voltar para a terra de Israel, né? Sim. Porque isso é um adjetivo tão importante para Akadosh Baruch Hu, para Hashem, que ele é Deus da casa. Então, conforme eu te disse antes da gente gravar, eu reparei no comentarista combinado aqui, jogada ensaiada, no comentarista famoso, que a gente traz ele muitas vezes, o Rabino Simpson Rafael Hirsch, ele traz que de maneira literal é entender que Deus está se autodominando, dizendo que a ideia é que quando você volta para Israel, você vai montar a casa de Deus nesse lugar, que é ligado à questão do Beit futuro Beit HaMikdash, claro. O templo sagrado, que é a casa de Deus. Exatamente, isso é a questão literal, mas além disso também está sendo usado esse termo Bait, casa, que o Rabino Samson Rafael Hirsch quer dizer que a Ikar Shekhinah, quer dizer, a presença de Deus, ela está muito dentro da casa da pessoa, dentro da família da pessoa, que esse é um lugar central da presença de Deus no mundo, que é dentro da casa das pessoas, na família. E a gente pode desenvolver um pouquinho esse tema, de dizer por que seria isso. Porque geralmente a tendência das religiões é dizer onde está Deus. Deus está, Deus pagão, ou Deus nosso, quem que vocês quiserem falar, que a ideia de Deus está no templo, está na sinagoga, está nos outros lugares de cada religião. Está lá, ele paira lá. Até alguém pode falar de maneira mais sofisticada. Não é quer dizer que está só lá. É o Deus do domingo, né? O Deus da igreja do domingo. E é claro que as pessoas podem perguntar aqui, quer dizer que Deus está no Beit HaMikdash. A gente fala, né, que Deus está só no Beit HaMikdash, que Deus está no templo sagrado. Deus está em todos os lugares, mas ele se manifesta de maneira explícita num lugar focado, que é no Beit HaMikdash. Essa é a ideia. Mas a presença dele é em todo lugar. Mas a presença dele também é muito forte, ela se manifesta também, de certa maneira, dentro da casa da pessoa. É claro que dentro da casa da pessoa, não é que a Shekhinah solta nuvens, igual o rei Salomão teve que sair do templo sagrado, porque a fumaça que estava saindo dentro do Santo Santíssimo era tão grande que os Kohanim não podiam nem entrar dentro do templo quando o templo foi consagrado, inaugurado. Mas a ideia é dizer que existe uma manifestação maior dentro da casa da pessoa. Então, a gente vê aqui, do ponto de vista judaico, é que a maioria, a presença de Deus é forte na casa da pessoa. A sinagoga é um acessório. Então, muitas vezes as pessoas falam que, às vezes em parte com razão, que as mulheres não recebem tantas tribulações religiosas como os homens. Mas um dos motivos que são justificados é que as mulheres, às vezes, elas têm algumas tribulações dentro de casa mais do que o homem. Coisas que o homem não pode fazer. Não é qualquer homem que pode amamentar. Mas é que o Talmud traz um homem que Deus fez uma misericórdia com ele pode amamentar e as glândulas dele se desenvolveram para que ele pudesse amamentar o filho, porque a mulher tinha falecido e não tinha tecnologia na época de materna, de algum substituto de leite materno. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que o lugar que a pessoa mais pode cumprir mitzvot é dentro da casa dele. Inclusive a gente viu na semana parashá anterior, né, que quando a Rivka, ela chegou na tenda de Sará, e o Yitzhak, ele conseguiu se acalmar, né, da morte da sua mãe, todos os milagres que tinham na época da Sará voltaram na época da Rivka, e um dos milagres era uma nuvem
nuvem de kavod, né? Uma nuvem de santidade que estava sobre a casa, sobre a tenda da sala, e depois passou para a tenda da Arifka, representando que sobre a tenda tem uma nuvem de Kedushá, que essa, na verdade, mais uma vez, a casa é um templo, né? Não é só isso. A casa é um templo sagrado. Exatamente. E essa ideia, a gente pode falar mais, que essa é uma ideia, na verdade, não é só uma bonita ideia, é uma ideia a nível teológico revolucionária. Por que é uma ideia revolucionária? Como a gente falou antes, que a gente acha que a divindade está no templo. A divindade, não. Ela principal, ela quer se manifestar na casa das pessoas. Igual a Hassidut gosta de dizer, que Kadosh Baruch Hu rotze leitgalot batartonim, que Deus quer se manifestar nos mundos inferiores. Que mundos inferiores? Na casa da pessoa, no quarto de dormir dela, onde ela também ela faz a comida dela, e na sala onde ela educa os filhos dela. Deus quer estar presente nesses lugares. Então, qual é a ideia revolucionária do judaísmo nesse ponto? É que a santidade nas tarefas diárias dela, que a pessoa ela vai se desenvolver espiritualmente nas tribulações delas de dia a dia. Não é quando você vai no templo e lá você vai fazer um sacrifício, tanto é que os nossos profetas estão cheios de críticas, que eles profetizam que Deus criticando vocês, eu não quero os korbanot de vocês indo nas festividades no meu templo, vocês são fardo para mim. Existe nos profetas declarações dessas divinas, que Deus, eu não quero todos os rituais de vocês. Eu quero que vocês façam justiça, eu quero que entre vocês tenha paz entre as pessoas e que tenha coisa regulamentada. Quer dizer, existe um foco divino que o principal, a nível espiritual da pessoa, são as mitzvot, que ela faz no dia a dia, como ela é no trabalho, como ela é com os filhos, como ela é com a esposa, como ela é com o marido. Isso é o principal. Que ninguém acha que eu vou fazer a minha coisa e... Inclusive o Rav Kuk escreve essa semana, se não me engano, no livro do Orot. No final de uma aula, né, eu dei uma olhada no livrinho dele. O Rav Kuk foi o primeiro grande rabino de Israel, né? Ele escreve que o nível da tefilá que você pode chegar, a gente sabe que tefilá é chamado em hebraico avodá, né? A tefilá, a reza que a gente faz hoje em dia, é paralelo aos trabalhos do templo sagrado, porque o trabalho no templo sagrado é o trabalho da tefilá, né? De se aproximar a Deus por meio da reza. E ele fala que a maneira como a pessoa vai conseguir chegar a um nível alto na reza é uma consequência de como ele guarda as mitzvot. Como ele guarda, como ele se comporta tanto em relação a Deus, como tanto em relação, como você está falando agora, com as pessoas que estão mais próximas a ele. A gente sempre fala que o grande problema da humanidade, né, que as pessoas acham que tem que ser uma pessoa misericordiosa com quem? Com o pobre que está na rua pedindo dinheiro. E esquece que a primeira coisa que você tem que ser misericordioso é com as pessoas da tua casa. Com a tua mulher, com as tuas crianças, com a tua família, com a tua sogra, com o teu sogro. Sobre isso eu tenho uma anedota que eu fico meio depreciado nela, porque eu sou o artista principal da anedota, mas é verdade. Mas eu estava no Brasil e a gente estava numa ocasião e um negócio de Pessah lá, e aí tinha um garçom muito ancião servindo a gente, muito velho. E eu comentei com a minha esposa, puxa, eu me sinto muito mal que ele está servindo a mim. Eu era mais jovem na época, eu sou um cara jovem e uma pessoa velha me servindo assim. Minha esposa me olhou com uma cara, você não se importa quando eu te sirvo? Você não se importa, isso você não tem problema, mas esse cara que está sendo pago para servir, que é o trabalho dele, isso você não se importa. Então isso está ligado ao que você falou, que a gente tem que olhar primeiro. Eu tenho uma história mais extrema para terminar, na verdade, para mostrar o quanto absurdo você pode chegar nisso, né? A gente está falando sobre a sinagoga versus casa, né? Eu lembro, acho que uns 40 anos atrás aconteceu isso. Eu fui em Yom Kippur, imagina a cena, né? Eu fui para Yom Kippur na sinagoga. Chega na sinagoga, todo mundo começando a tefilá de Neilá, que é a primeira tefilá, né? Todo mundo vestido de branco, aquela kedushá, aquela santidade no ar, né? Todo mundo. De repente, gritos, né? Do lado de fora da sinagoga, uma senhora, devia ter a nossa idade, 50, 60 anos, gritando. Cadê esse canalha? Cadê esse canalha? Na entrada da sinagoga, Neilá, na tefilá de Neilá de Yom Kippur, você pode imaginar a cena. E ela entrou dentro da sinagoga, no meio de onde os homens estão, né? Entrou dentro. Cadê esse canalha? Eu vou pegar ele agora. O que aconteceu na história, né? Um cara da congregação que teve alguma discussão com a esposa dele em casa antes de ir para a sinagoga, bateu na mulher. Meu Deus. E depois foi rezar
na sinagoga Neilá, porque a Tefilá de Neilá agora é de Yom Kippur, né? Então, imagina o extremo. Eu não verifiquei a história, não sei se está certo, se não está. Mas vamos dizer que a história é verdadeira. A nível conceitual é incrível. Não, porque eu vi isso com meus olhos nessa cena. Né? E o cara, ele se escondeu embaixo da cadeira, né? O cara abaixou, de repente vieram assim pra ele, o cara se abaixou embaixo pra não encontrar ele. E ela gritando: como você bateu na minha filha? Nunca mais você bata na minha filha, tá ouvindo? A sogra dele. A sogra que veio gritar pra defender a filha. E o cara se escondeu embaixo da cadeira. Tem aquela Safsalim, né, no Beit HaKnesset. E abaixou, se escondeu embaixo pra não achar ele. Ficou lá, e o pessoal acalmou ela, até tirar ela. Imagina, a cena de Neilá. Que incrível. Então, supondo que realmente essa foi a história, que parecia realmente, né? Imagina o absurdo que um ser humano pode chegar de achar que você pode rezar na sinagoga pra Deus, enquanto a tua mulher foi agora atacada por você. Quer dizer, no teu templo mais importante você ataca a tua esposa e depois você vem rezar na sinagoga, né? Isso é uma coisa absurda. Você vem no templo secundário, o templo que é acessório, e você largou, e você acabou com o teu templo principal. Isso a gente sempre... A gente não faz esse extremo, a gente sempre erra um pouquinho, que nem você contou a tua história também, né? A gente sempre está preocupado com o pessoal em volta, não sei o quê, a gente esquece, como a gente está acostumado demais com as pessoas em casa, quando a gente tem que cuidar delas também. E essa aqui do chá, na verdade, né, que o Yaakov ensina a gente também nessa paraxá, né, juntando a sua família, quando ele vai voltar para a terra de Israel, ele conversa com as esposas antes, ele fala: Rachel e Leá, tá tudo bem, a gente vai para Israel, vocês concordam, vocês acham que é uma boa ideia, vocês entendem que eu não enganei o seu pai, espero que vocês não estão nervosas comigo. É toda uma conversa, toda uma situação de paz íntegra para poder criar o povo de Israel dentro dessa dessa santidade do Mishkan. Sim. Então, vamos por isso mesmo agora. Hoje já passamos dos 15 minutos, até semana que vem. Então a gente se fala semana que vem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Acompanhem-nos.